Nesse momento eu vou procurar aqui o material para a gente compartilhar, tá? Mas, de antemão, já digo, tem coisa... Tem aqui. Nós vamos ser pessoas importantes no mundo, tá bom? Sou de matemática. Ciências humanas aqui. Ciências humanas. Vamos lá. Vamos lá. Hoje não tem musiquinha, tá? Normalmente a gente joga umas musiquinhas ali para iniciar para dar um clima, né? Dar um tchan. Hoje não tem, tá? Mas não tem porque o assunto ele não pede isso, tá? O assunto ele não pede. Então, ó, vocês estão conseguindo ver aí, né? Sim, beleza. Aham. Deve estar, pô. Bichinha. Deve estar tranquila. Conflitos e poder. A construção da cidadania no mundo contemporâneo. Na aula da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre cidadania, né? A gente falou sobre o poder do voto, sobre as formas, a importância, né? E como se dá o processo eleitoral. A gente teve alguns convidados, né? Estudantes de direito, participaram da aula com a gente semana passada, e a gente falou um pouquinho sobre cidadania. Hoje, a gente vai elevar esse conceito de cidadania para um outro patamar, certo? Para uma estrutura acima. E aí, eu queria logo, desde já, colocar aqui um vídeo para que vocês possam entender o tema da aula de hoje, tá bom? Eu vou ter que parar aqui Boa para... noite, professor. Boa noite. Vou ter que parar aqui para incluir o som. Vou fazer aqui já. Pronto. Beleza, então. Vamos ver aqui. Vai não. Então vamos ao link. Vamos ao link. Esse link é um vídeo da CNN, tá? Que é muito... É um vídeo atual, tá? E a gente vai falar sobre os desdobramentos dele, tá certo? É um vídeo curto, 5 minutinhos, só para a gente entender a problemática que vai envolver a aula de hoje, tá? Fiquem atentos aí ao vídeo. Dá uma olhadinha agora no noticiário internacional, porque Israel e Hamas concordaram com a primeira fase de um plano de cessar-fogo dos Estados Unidos. A medida prevê a libertação rápida de todos os reféns e o recuo dos militares israelenses ali na faixa de Gaza. Assunto para o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, que já está aqui comigo em tela. Américo, tudo bem? Bom dia. Bem-vindo ao novo dia desta quinta-feira. A gente está conversando ao longo de toda a semana, né? E ontem mesmo você já demonstrava um otimismo por parte dos negociadores e o profissional jornalista Américo também, né? Então acho que a gente já traz aí uma notícia importante, né? Sem guerra e quem sabe, né? Será que a gente tem de fato uma previsão para esses reféns serem soltos? Bem-vindo.
Olá, muito obrigado, Renan. Muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. A gente falava desse otimismo ontem por conta dos sinais que a gente vinha lendo dos dois lados, tanto dos negociadores do Hamas como dos negociadores de Israel, e também da pressão que os Estados Unidos colocava sobre os dois lados, além de vários outros países do Oriente Médio. E essa pressão deu resultado. O que os dois lados concordaram em princípio, Renan? Em primeiro lugar, o Hamas vai libertar, ou pelo menos se comprometeu a libertar, em até 72 horas, todos os reféns que ainda estão nas mãos do grupo palestino, todos os reféns que estão vivos. Eles, infelizmente, dizem que não sabem aonde estão os restos mortais de todos os reféns que morreram durante esse período, quando estavam lá nos calabouços do Hamas. Mas eles se comprometeram a libertar todos os reféns que ainda estão vivos e entregar também os restos mortais daqueles que estão sob controle do grupo palestino. O governo israelense concordou também, em princípio, em retirar as suas tropas de pelo menos metade do território da faixa de Gaza. Foi desenhada uma linha dentro desse território e as forças israelenses vão se retirar de cerca de metade do território neste primeiro momento. Os dois lados também concordaram em suspender temporariamente as batalhas, portanto, um cessar-fogo, e Israel concordou em libertar centenas de prisioneiros palestinos que estão nas prisões israelenses, inclusive alguns que foram condenados à pena de prisão perpétua, e também prometeu liberar a entrada de pelo menos 400 caminhões com ajuda humanitária por dia nos próximos dias. Por que eu disse tanto que eles concordaram em princípio, Renan? Porque hoje o gabinete israelense, o governo israelense, os ministros vão se reunir no início da tarde, lá no horário de Israel, para decidir se eles concordam com essa proposta. Se o gabinete concordar, e vai ser muito difícil eles recusarem, mesmo aqueles que são mais radicais e que não querem nenhum tipo de acordo com o Hamas, eles não têm como virar para a sociedade israelense e dizer que eles vão votar contra uma proposta que vai levar à libertação de todos os reféns. Então é muito provável que esse acordo seja de fato sacramentado pelo gabinete israelense. Se isso acontecer, os dois lados entram nessa primeira fase desse acordo. O presidente Donald Trump, inclusive, já está comemorando isso, porque ele já antevê que o gabinete israelense vai aprovar isso, e ele está programando, inclusive, uma visita ao Egito e talvez vá até Israel fazer um discurso no Knesset, o parlamento israelense. A pressão do governo americano foi fundamental para a gente chegar até aqui. Agora, Renan, muito importante também, nós estamos falando de um cessar-fogo em princípio, não é o final da guerra. Ainda existem muitos pontos que precisam ser discutidos. Essa é a primeira fase desse acordo. A esperança, obviamente, é que, indo tudo bem nesse processo, Israel em até 24 horas retirando os seus soldados de metade do território palestino, o Hamas libertando todos os reféns que ainda estão vivos em até 72 horas, isso crie uma boa vontade entre os dois lados e mantenha a pressão de Estados Unidos, Egito, Catar, todos os países que estão mediando esse processo, para que os dois lados continuem a negociação e a gente finalmente, em breve, chegue a um acordo de paz que de fato vai acabar com a guerra. De qualquer forma, uma excelente notícia, história sendo feita no Oriente Médio hoje e um progresso bastante significativo, inclusive com grande comemoração, tanto das famílias dos reféns, que finalmente vão ter os seus familiares de volta, como também de muitos palestinos comemorando nas ruas da faixa de Gaza, porque agora eles podem começar a sonhar com a paz. Sabia que o BTG Pactual é um banco completo? É isso aí. Obrigado, BTG. Vocês entenderam, né? Compreenderam a temática de hoje. Vou voltar a compartilhar a tela, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho e vocês vão ter um desafio, tá? A atividade ela precisaria ser bem elaborada. Isso porque o que vocês estarão a fazer é algo muito especial. A gente viu que nesse momento
houve um cessar-fogo, ali um acordo entre as partes, né? Entre Israel e Hamas. Lembrando que o Hamas é um grupo terrorista palestino. E Estados Unidos estaria mediando. Tanto que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, isso aí, muito bom. Tanto que Donald Trump ele estaria negociando o processo, né? Estaria negociando a paz. A partir daí, a gente tem uma pergunta. Como os conflitos políticos e econômicos ao redor do mundo afetam a vida das pessoas e o exercício da sua cidadania? Por exemplo, como é que os conflitos políticos, quais são os conflitos políticos? A gente vai ter interesses de uns países, interesses de outros países. Os conflitos econômicos, a taxação de impostos ou a imposição de sanções. O que seriam esses conflitos políticos? Por exemplo, é de interesse de Trump que a paz seja selada entre Israel e o Hamas. Mas por quê? Qual é o capital político de Trump que Trump ganharia com isso? A gente está falando aí de o presidente dos Estados Unidos. Alguém ligando para mim pelo WhatsApp. Isso. Olha, animais. Quer o quê, menina? Tu quer o quê? Estou em aula. Então, quando a gente tem quando a gente percebe que Trump ele faz o possível para que haja uma negociação, ele quer que a paz seja selada. Isso por quê? Porque em algum determinado momento ele vai sair grandão, ele vai sair forte na parada. Tá? Então, quando a gente fala de conflitos, isso fala ao redor do mundo, né? A gente vê as pessoas sendo infligidas de seguir direitos simples, como o direito de ir e vir. Quando a gente olha para o nosso século, né, século XXI, a gente percebe que muitas das guerras que vêm acontecendo faz com que grande parte da população migre. No século XXI, estamos vivenciando, desde o do início, desde 2001, né, que foi quando houve o ataque das Torres Gêmeas, o ataque terrorista do 11 de setembro, desde 2001 até os dias de hoje, 2025, a gente entende que a nossa sociedade, a sociedade mundial atual, ela migra muito mais do que nos períodos das grandes guerras, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, nas revoluções. Então, isso por quê? Porque as pessoas migram, porque as pessoas elas ficam no meio do campo de batalha, campo de batalha real, guerra. Então, a gente vai ter a gente vai ter nos anos 2010 a Primavera Árabe, que é justamente um movimento popular da população árabe em relação aos seus governantes. É como se fosse uma revolução popular para derrubar os ditadores. Aconteceu, né? Então, trazendo a resposta para essa pergunta, né? Como os conflitos políticos e econômicos ao redor do mundo afetam a vida das pessoas e o exercício da cidadania? É quando você tem interesses acima da sociedade. Os interesses políticos é você não querer abrir mão do governo. E aí você aplica sanções contra outros países por esses países serem ditadura. Então, durante muito tempo, alguns países implementaram a sua ditadura e, com isso, faziam com que as pessoas, os cidadãos daquela determinada sociedade, daquele país, não pudessem escolher o seu próprio presidente. Né? Ou seja, você cercear o direito de escolha, né? E, consequentemente,
poder do voto. E aí eu trago alguns conceitos para que a gente possa, em algum determinado momento, conversar sobre isso. Geopolítica é a relação entre poder, território e economia. Quando a gente fala que um país ele tem um poder geopolítico alto, é porque ele tem um poder político, ele tem um poder político, influência, ele tem capacidade de influenciar países, influenciar sociedades. Então, quando a gente fala sobre quais são os principais países do mundo, a gente pode falar sobre Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido. São países que têm a sua importância no cenário mundial. Aí a gente fala agora sobre os países subdesenvolvidos. Brasil, Índia, Argentina, México, África do Sul. A gente está falando esse segundo escalão, ele tem uma certa influência sobre os países menores ainda. Né? Por quê? Quando a gente fala da África, por exemplo, vou trazer um exemplo da África, do continente africano. A África tem 3 países centrais. Né? São 3 países que exercem uma influência no território africano. O primeiro é o Egito. O Egito ele é um dos principais países da África e é o que mais influencia politicamente ou geopoliticamente o norte da África e o Oriente Médio. Tanto que, na reportagem que a gente viu aqui, o comentarista de política falou que Estados Unidos estaria traçando junto com o Egito, Catar e também a Arábia Saudita. Ele não fala Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita também está nesse acordo do cessar-fogo. Então a gente vai ter 4 países juntando, conversando, né? Tanto com o Hamas, Palestina, quanto com Israel. Então você vai ter Estados Unidos, Catar, Egito e Arábia Saudita. Egito. Então o Egito ele exerce uma influência em algum determinado território no norte da África e também se estende ao Oriente Médio. O segundo país dentro do continente africano é a Nigéria. A Nigéria ela é a potência econômica do continente. Por quê? Porque a economia dela é basicamente apoiada no petróleo. Então você tem a retirada do petróleo e a venda desse produto para o mundo todo. Apesar de o governo ele não ser um governo democrático, a Nigéria ela detém uma influência muito grande nos países vizinhos. Né? A Nigéria fica mais ou menos no centro do continente africano. Já a África do Sul é o país, entre os 3 africanos, que detém uma força geopolítica ainda um pouco maior por conta da presença da África do Sul no BRICS. Lembra, BRICS é um grupo de países emergentes que estaria ganhando força no cenário mundial, ganhando força, ganhando poder político. Não apenas poder político, mas quanto mais países adentram no BRICS, maior a influência do território. Mais territórios estariam, mais pessoas estariam sendo agregadas ao BRICS. E aí a gente fala do poder econômico, né? A gente sabe que os Estados Unidos é a principal potência mundial e isso faz com que a gente compreenda a força que os Estados Unidos têm. Por quê? Porque é um país que domina, é um país dominante no cenário global. Então, os Estados Unidos, onde ele chega, a tendência é organizar, é colocar panos quentes. Em algum determinado momento, a gente pode dizer que Trump ele não é a pessoa mais adequada para chegar e fazer acordos. Porque Trump ele pode ter aí uma parafuso a menos. Mas tem muita gente por trás dele que acaba tendo o poder de persuasão. E não persuasão em relação a outros países, mas em relação ao próprio Trump. Tá? Aí a gente vê as formas de governo. A gente vai ter algumas formas de governo. Tá? A primeira é a democracia. A democracia é o poder que vem do povo. O povo escolhe os seus políticos, os seus governantes.
E num país democrático, você tem uma legislação muito clara do ponto de vista de a cada 4 anos, a cada 5 anos, a gente tem eleições. Então, é muito claro, o governante ele está ali por um tempo. Se o governo, se o povo votar nele mais uma vez, se a legislação puder fazer com que haja reeleição, a gente vai ter aí uma reeleição acontecendo, tá? E aí a gente pode ter embates políticos dentro do mesmo país. Isso faz com que a democracia ela possa ser mais plural, né? Mais plural. Já o autoritarismo, ele flerta com a ditadura, tá? Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de autoritarismo, eu tenho poder na mão de uma pessoa só. Normalmente, na ditadura, a gente vai ter uma pessoa mandando, tá? O autoritarismo, ele pode ser, ele acaba sendo os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, na mão de uma pessoa só. E isso é muito perigoso. Por quê? A partir do autoritarismo, a gente pode ter aí as perseguições políticas. Imagina eu sendo ditador, eu mandando e desmandando, e baixo uma lei, um decreto. Só pode andar na rua de moto. Quem tiver andando de carro vai ser preso. O decreto é meu, eu sou ditador, eu sou autoritário da ideia. Então quem manda sou eu. Então eu faço as leis, eu julgo as leis e executo as leis. Então eu consigo fazer tudo, tá? Uma teocracia, as leis do país estão embasadas e fundadas em uma dada religião. Por exemplo, o Irã, ele é uma teocracia. O que significa isso? Que o presidente, o governo principal do país, ele é um representante religioso. É o representante máximo da religião, da religião e da lei dentro do Irã. E aí a gente consegue entender que dentro de uma teocracia, qualquer religião, tá? Mas é muito mais comum você ter os países islâmicos tendo uma teocracia, justamente porque o poder se concentra na mão de uma pessoa, tá? Então a gente vai ter a teocracia, o governo e a fé, elas estariam juntas, unidas, certo? É parecido com o que acontece no Vaticano. Só que o Vaticano, ele não é ele acaba sendo uma cidade-estado, né? Mas a gente sabe, quem é o representante do Vaticano, o representante do governo? Quem é o governador do Vaticano? Acaba sendo o Papa. Então a gente vai ter aí uma teocracia. Claro que em relação a poderes geopolíticos, o Papa ele interfere muito menos, né, do que qualquer outro líder político em escala mundial, tá? Já a monarquia, a gente vai ter o rei. Só que a gente vai ter algumas monarquias, né? Por exemplo, no século XVI, XVII, ficou muito conhecido a monarquia, onde você tem o poder concentrado na mão de um só, né? Que é a chamada monarquia absolutista. Por que absolutista? Porque o rei ele tinha poderes absolutos. É algo parecido com o autoritarismo, tá? Só que a monarquia é muito antiga. As monarquias que se apresentam hoje são monarquias mais próximas da democracia. Como assim? A gente vai ter uma monarquia parlamentarista, como, por exemplo, é o que acontece com o Reino Unido. O Reino Unido você tem hoje o rei Charles, que ele é o chefe de Estado. E como chefe de Estado, ele é bem recebido em outros lugares. Para onde ele vai, ele é recebido como chefe de Estado. Só que ele não tem poder político, ele não tem poder governamental. Porque no Reino Unido quem governa é o primeiro-ministro. Né? Então a gente vai ter
primeiro-ministro tendo poder de executar as leis, tendo poder político. Esse primeiro-ministro, ele é votado, né? Ele é eleito. Já a monarquia, dentro do Reino Unido, a monarquia, a gente sabe, né? É hereditária. Então, há alguns séculos atrás, mais ou menos no século XVIII, houve o início dessa transição da monarquia absolutista para a monarquia parlamentarista, né? E no século XX, o parlamentarismo britânico se consolidou para que a gente pudesse ver a monarquia acontecendo e o parlamentarismo, né? Muitas vezes, quem está usando a coroa dentro do Reino Unido não pode ter opiniões políticas, né? Não sei se vocês já assistiram, mas já fica aí o Cine Pipoca para que vocês possam assistir. The Crown é uma série, tá na Netflix, embasada na vida da Rainha Elizabeth, a mamãe de Charles, né? De Charles III. Então, nessa série mostra os apuros, as decisões, os momentos históricos que ela passou viva sob a coroa, né? Com o poder da coroa. Então, ali é muito claro. Quem possui a coroa não pode ter opiniões políticas, não pode influenciar a população, nem para votar em A, nem para votar em B, né? É para ser totalmente isento, idôneo no cargo, tá? Já a cidadania e direitos humanos, né? A gente sabe que a cidadania e os direitos humanos acabam sendo uma conquista do que a gente tem hoje. Os direitos humanos, a Carta dos Direitos Humanos, eles foram escritas, né? Pela ONU a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, coisas como fome, prisão, tortura, tudo isso é condenável através da carta que a ONU traz, a Carta dos Direitos Humanos. Então, aos poucos, a sociedade moderna, contemporânea, ela vai ganhando cada vez mais direitos dentro dos direitos humanos, dentro da Carta dos Direitos Humanos, tá? E aí vem a pergunta: como os governos tomam decisões que influenciam outros países? E aí eu queria que vocês falassem, tá? Como os governos tomam decisões que influenciam outros países? Fiquem à vontade. O momento é de vocês. Taxação de impostos. Pode A falar, Daniel. taxação de impostos. Interfere, verdade. A gente sabe que nos últimos meses, Donald Trump estaria aplicando um monte de impostos, né, tarifas aos montes. Isso interfere diretamente na vida do consumidor, né, na vida da pessoa, do trabalhador em si. Enquanto eu falava, Paulo Ricardo colocou aqui, ó. Trump, imperialista do mundo atual, quer ditar as leis no mundo, que quer usar força para tomar e aniquilar os países mais fracos. Na história, ditadores sempre caíram. O poder usado de forma autoritária cria muitos danos à população e à economia, mas não dura muito tempo. Quando a gente fala de quando você fala, Paulo, de não dura muito tempo, algumas ditaduras aí duraram décadas, viu? Inclusive aqui no Brasil. Então, a gente vai ter aí a ditadura de 64, que é a mais recente, né? A ditadura mais recente. Vindo em 64 e terminando em 85, 21 anos de ditadura. Né? Outra coisa, mais mais na história, ditadores sempre caíram. Verdade. Sempre caíram, mas eles sempre foram absolvidos, pelo menos aqui no Brasil. Né? A gente não teve em nenhum momento da história punições a
a golpistas, né? A não ser o momento que nós estamos vivenciando, né? Que aí, nesse caso, a gente percebe a construção da história. Raíssa trouxe aí, ó, a tarifas e imigrações, verdade. Quando a gente fala de tarifas, né, a gente fala de impostos, né? Falados anteriormente, por Denner, né? Denner falou. E as migrações, elas acabam influenciando outros países. Imagina que a Venezuela mesmo até hoje, por mais que tentam mudar, na realidade, Hugo, a Venezuela é uma ditadura, verdade, só que ela é disfarçada de democracia. Tanto que você tem eleições lá. Só que a gente sabe que as eleições, elas são burladas. Então, ela não é declarada uma ditadura. Ah, eu sou uma ditadura. Não. Ela diz, eu sou uma democracia, mas por trás é uma ditadura. Né? E você falou de Venezuela, no período de pandemia, os, os venezuelanos, em sua grande maioria, acabaram saindo, grande maioria não, né? Mas boa parte da população, principalmente a população que morava mais próximo às fronteiras, acabaram saindo do seu país, né? Acabaram saindo do seu país de origem. Os venezuelanos saíram da Venezuela e foram para outros lugares. Vieram para o Brasil, né? Para o estado do Amapá, Roraima, desculpa. Vieram para Roraima e também foram para a Colômbia. Muitos outros venezuelanos acabaram tentando a vida nos Estados Unidos ou em outros lugares. Isso aí seria justamente um exemplo de imigração, né, que Raíssa traz. Uma instabilidade política e econômica, como aconteceu na Venezuela, né, provocado pelo governo, provocado por Nicolás Maduro, fez com que a população venezuelana saísse de lá. Isso por quê? Porque os impostos internos, as tarifas de produtos alimentares estavam muito altas. Isso fez com que a população perdesse valor de poder de compra. Quando uma população perde poder de compra, ela não consegue mais se alimentar. Então, fugindo da economia em crise na Venezuela, esses venezuelanos foram embora. Né? E o mais recente ainda, né? Uma notícia muito mais recente, envolvendo a geopolítica mundial, é que os Estados Unidos já está a postos para invadir a Venezuela. Ou seja, provocar uma guerra na América do Sul, na América Latina, né? Fazia tempo que a gente não teria uma guerra entre países aqui na América Latina. E Trump, como o Paulo colocou ali, quer ser o imperialista do mundo, quer ser o rei do planeta. Inclusive, nesse final de semana, houve manifestações nos Estados Unidos em relação a migrações. E Trump soltou um vídeo. O vídeo ele foi desenvolvido por inteligência artificial, né? Onde ele estaria passando por cima dos manifestantes de helicóptero, né? Com uma coroa na cabeça. Uma coroa na cabeça. Tipo, mostrando que, eu sou o rei, eu tô mandando. Enquanto a galera lá embaixo estaria fazendo passeatas, né? Contra o governo. E isso acaba sendo forte. Né? É como se o próprio presidente dissesse: eu sou o rei disso aqui, quem manda aqui sou eu, e vocês são um bando de. Aí, no vídeo, aparecia fezes, merda, sendo jogados nos manifestantes. Então, meio que tipo, eu sou o rei e vocês, um monte de bosta, um monte de merda. E claro, na realidade, esse vídeo ele foi postado nas redes sociais do Donald Trump. Ele provocou. É como se ele não entendesse a crítica e provocou esse processo. Inclusive, nos Estados Unidos não existe extrema esquerda. Até porque lá a própria legislação acaba não ajudando, não facilitando, melhor dizendo, né? A esquerda a se proliferar. A gente tem direita e direita. A gente tem dois partidos só, né? Nos Estados Unidos. Os republicanos e os democratas.
Os dois partidos são de direita, mas tem os direitas mais moderados e tem o direita, né? Trump hoje se coloca à extrema-direita do processo. Mas alguém quer falar? Segunda pergunta. Quais movimentos sociais ajudaram a conquista de direitos, a conquista de direitos no Brasil e no mundo? Quais seriam os movimentos sociais que ajudam no processo de aquisição de direitos? Tem alguns grupos específicos? Quem quiser pode falar. Feminista, Hã? feminista, Não entendi. feministas. Estou falando de movimentos sociais. Tem algum movimento social que você... Sindicais, pode ser, os movimentos sindicais. Mas os sindicais, a gente está falando de muitos sindicatos, né? Teria algum específico que a gente poderia, olha, por conta da atuação dos sindicais, do movimento sindical, aconteceu isso e isso, houve uma melhora na lei e tal, não sei o quê. Teria algum específico? Essa lei que estão tentando aprovar agora, professor, é o direito de 6 por 1, né? Não é isso? A escala 6 por 1, né? A tendência é que o movimento popular é justamente que essa escala 6 por 1 ela acabe, né? Entre em extinção. Oi. Se acabar 6 por 1, quem que já trabalha 5 por 2, vai para 4 para 3, né? Não necessariamente. Porque a lei ela é voltada para quem trabalha na escala 6 por 1, para ter 2 dias de folga na semana, né? Mas quem trabalha 5 por 2, normalmente, vai continuar trabalhando 5 por 2. Tá pirrado. Tamo junto, pô. Tamo junto. Edneide, pode falar, pode ligar o microfone, pode falar. Fica à vontade, o momento é seu. Movimento Operários. O movimento operário, vamos colocar aí os operários industriais, né? E aí a gente pode dizer que o movimento operário foi muito importante para que houvesse uma sequência de leis, né? Leis, claro, favoráveis. Por exemplo, segurança, né? A partir do momento em que os operários das fábricas, início do século XX, correram atrás de desenvolver, correr atrás de leis para se beneficiar, eles começaram a ter proteção. Eles começaram proteção para que haja menos acidente possível, né? Eles começaram a ter também regime de trabalho limitados. Antes, né, no século XIX, ainda as indústrias, elas tinham seus funcionários, seus trabalhadores trabalhando cerca de 16 horas por dia. É muita coisa. 16 horas por dia, mulheres e crianças também trabalhando, né? A partir do momento em que há os movimentos nas fábricas, dos operários das fábricas, a gente vai ter aí uma diminuição drástica, né? De 12, de 16 para 12 e depois para 8, né? A gente vai ter as crianças não trabalhando mais. Então, hoje a gente pode dizer que as nossas leis trabalhistas, elas são muito sólidas do ponto de vista em relação a direitos. A direitos que o cidadão ele tem enquanto trabalhador. Mas isso só foi possível justamente porque lá atrás, aqui no Brasil foi na década de 20, né? Ali houve um início do movimento sindical de operários em 2012, em 1910, 12, e aí aos poucos eles foram adquirindo cada vez mais direitos, até que veio em 30 a ascensão de Getúlio Vargas ao poder no Brasil, e ele ampliou as indústrias.
Ele como presidente do Brasil, né, ele ampliou as indústrias e deu aos trabalhadores direitos mais consolidados. Tanto que a CLT, as consolidações das leis trabalhistas, acaba sendo aplicada e desenvolvida, iniciada originalmente no governo Vargas, a partir de 1932. E hoje a gente sabe, né? O CLT, ele tem todos os direitos. 13º, pelo menos é para ter, né? 13º, férias, folga remunerada, né? Descanso semanal remunerado, que significa nosso domingo. A gente descansa, por mais que a gente não entenda, mas o nosso domingo, quando a gente fica em casa, a gente ganha para ficar em casa, né? Aí a gente descansa semanal remunerado. Fala, Denner. O movimento abolicionista também, professor. Perfeito, movimento abolicionista, né? Final do século XX, final do século XIX, aqui no Brasil. Início do século XX, né? Veio aí a abolição da escravidão em 1988, com a Lei Áurea. E, em seguida, a tentativa, né, de inserção dessa população escrava, ex-escrava, né, na sociedade. A inserção dessa galera que estava aí fazendo nada na sociedade ainda é uma incógnita. Porque até os dias de hoje, nós vamos ter os pretos pardos, né? A população negra sendo, em algum determinado momento, marginalizada. Então, a gente vive em constante evolução social, principalmente quando se fala de contextos raciais. Aqui no Brasil, a gente já tem leis suficientes para criminalizar atos racistas. Inclusive, quando a gente fala sobre atos racistas, a gente lembra muito de jogos de futebol. Quando a gente fala aqui da América do Sul, por exemplo, né, tem um campeonato regional no continente, que é a Taça Libertadores da América, onde clubes argentinos e brasileiros se encontram constantemente. Inclusive, se eu não me engano, amanhã o Flamengo joga contra um time argentino. E aí o jogo é no Maracanã. Provavelmente, claro, a gente não quer que isso aconteça, né? Mas normalmente os argentinos, eles exalam muito o racismo. Eles aplicam muito o racismo. Por quê? Na Argentina, as leis raciais, as leis contra o racismo, não são evoluídas. Aqui, se alguém for racista com alguém, consequentemente, vai ser preso, né? Vai ter alguma rebordosa, né? Mas quando a gente fala da Argentina em si, os argentinos eles acabam sendo muito racistas e nada acontece com eles de acordo com a lei deles. Mas como o jogo amanhã é no Maracanã, se não me engano é contra o Racing, que o Flamengo vai jogar, o jogo é no Rio de Janeiro, então os argentinos eles vão estar presentes no jogo. Provavelmente nesse momento, 8h59, 8h53 da noite, da terça-feira, os argentinos já estão no Rio de Janeiro para o jogo de amanhã. É Flamengo Então, e Racing amanhã. oi? Flamengo e Racing. É Racing, né? Isso mesmo. É. Aí a gente tem, nesse momento, os argentinos já estão no Rio de Janeiro para o jogo de amanhã. E a gente não quer que aconteça, né? Mas, aí, ó, 100 ônibus dos torcedores do Racing chegando. É isso aí. Fiquem atentos, tá? No dia de amanhã, nos noticiários nacionais de amanhã, para saber se teria algum ato racista ou alguma problemática envolvendo os torcedores argentinos, tá? Se não acontecer durante o dia, na Praia de Copacabana, né, Ipanema, pode acontecer no jogo, seja contra os jogadores do Flamengo ou contra os torcedores que estarão lá no estádio também para assistir o jogo. Então, essa problemática racial também é uma problemática dos dias atuais, né? Claro que a gente precisaria ter uma evolução dessas leis, tá? Só para a gente terminar aqui,
eu queria trazer de forma branda, de forma rápida, melhor dizendo, né? A história de Israel, já que a gente trouxe aqui o contexto Israel-Palestina, Israel-Hamas. Israel, ele, na antiguidade, ele era dividido em 12 tribos. Né? Tanto que a gente vai dizer que a gente tem as 12 tribos de Israel. Né? Essas 12 tribos, elas são relatadas na Bíblia, né? Muitas das vezes, principalmente, claro, no Antigo Testamento, onde você vai ter ali a divisão das tribos em nomes. Né? E aí, os romanos acabam dominando esse território. Então, quando os romanos eles chegam e colocam as suas mãos, eles dominam esse território. Para vocês terem ideia, essa área aqui de Israel é o equivalente a essa região aqui, ó, que tem o nome aqui, Arábia, Damasco, essa região aqui. E toda essa área manchada de roxo seria o Império Romano, tá? Tanto que quando na história de Cristo, né? Quando ele é preso pelos romanos. Mas por que Roma estaria influenciando naquele território? Porque Roma ele foi ampliando os seus territórios e tomando toda a região do Mar Mediterrâneo, tá? Então toda essa região aqui, ela foi influenciada pela lei de Roma, tá? Então, em algum determinado momento, os judeus, aquelas pessoas que moravam nas 12 tribos de Israel, acabaram migrando de um lugar para o outro. E com isso, os judeus eles foram crescendo e se multiplicando, né? Sem um determinado território. E aí a gente vai ter, no início do século XX, alguns grupos de judeus voltando para aquela área onde se tinha lá atrás as 12 tribos de Israel. E aí, ó, a gente vai ter alguns territórios sendo prometidos para Israel. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU disse assim, a ONU foi construída, né? A ONU foi implementada após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que foi que a ONU fez? Vendo que 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, a ONU disse, eu vou, em algum determinado momento, determinar um território para essa galera aqui. Porque eles merecem. Eles foram muito massacrados. Eles foram humilhados na Segunda Guerra Mundial. Então, a ONU ficou na ideia de, tipo, eu vou construir um Estado judeu. E aí, algumas ideias foram sendo desenvolvidas, né? Foram colocadas à pauta. Por exemplo, poderia ter sido na Argentina o Estado judeu. Os judeus não quiseram. Poderia ter sido no Argentina aqui, né? Na fronteira com o Brasil. Poderia ser no Quênia, na África. Mas os judeus não quiseram. Os judeus queriam porque queriam que o território que eles fossem legalizados, né? Fosse nessa região aqui onde eles habitavam na antiguidade. Então a gente vai ter aqui essa mancha, essas manchas vermelhas, como sendo os territórios judeus. Isso entre 1920 e 1947. Por quê? Em 47 foi instituído o Estado de Israel. Então, ó, tudo de rosa aqui nesse mapa é a Palestina. E a Palestina, ela era controlada pelo governo britânico. Ou seja, a Grã-Bretanha mandava nesse território. Veja que esse território nunca foi autônomo de fato. Esse território ele foi demandado, né? Foi comandado pelos romanos e depois pelos britânicos. E aí a gente vai ter, em outro momento, foi o Império Otomano, né? Que seria justamente o Império Romano, o Otomano e depois a atualidade, né? Os ingleses, os britânicos. E aí a gente vai ter aqui, entre 47 e 48, a instalação do Estado judeu.
que é a Israel, né? Toda essa mancha mais vermelha, mais escura, seria Israel, enquanto essa faixa circulada seria o Estado Árabe, seria o que a gente chamaria de Palestina, né? Só que tem uma cidade aqui, ó, Jerusalém, que Israel queria ter acesso, sem que houvesse guerra ou briga ou algo do tipo. E aí, em 47, houve, na realidade, em 48, né? Houve a guerra da independência em Israel. Países vizinhos a Israel acabaram atacando o país. Por quê? Esses países vizinhos, eles não queriam que os judeus morassem ali. Eles odeiam os judeus. Eles odeiam. Sabe o que é odiar? É odiar. Ah, fica a cara dele. Não é isso. É odiar. Odiar. Ponto. E aí o que acontece? O território, os países vizinhos acabaram entrando em guerra com Israel, só que Israel acabou vencendo a guerra. Então, ó, a gente vai ter a Síria atacando Israel, a Jordânia atacando Israel, o Egito atacando Israel, o Líbano atacando Israel. Então, os países vizinhos. Aí você diz assim, pô, 4 contra 1. Teve mais, né? Teve alguns outros países ajudando também. Mas Israel conseguiu, de acordo com a sua resposta, vencer a guerra. E aí, uma consequência da Primeira Guerra, como consequência da Primeira Guerra, você tem uma sequência de outras guerras. E aí veio a Guerra do Canal de Suez, que aí quem influenciou essa guerra foi o Egito. Então, o Egito aqui, ó, norte da África, e Israel do lado de cá. Aqui no meio tem um canal. Esse canal é chamado de Suez, Canal de Suez. Esse canal, o Egito quis privatizar. E o que foi que aconteceu? Os europeus não gostaram. E aí você tem o Reino Unido, os Estados Unidos, a Itália e a França ajudando Israel contra os países, seja o Egito, quanto a Síria lá ao norte. Então, Israel mais uma vez foi cercado. E aí a gente vai ter mais uma vez Israel vencendo a guerra. Por quê? Mais uma vez, Israel não é bem-vindo nesse território. E aí veio a Guerra dos 6 Dias. O que significa isso? Que em 6 dias a guerra já tinha terminado. Tá? E isso aconteceu em 67. Israel foi atacado pelo Egito, Jordânia e Síria. Os 3 países que estariam ameaçando ele, né? Aconteceu assim. Egito ameaçou Israel. A Jordânia e a Síria também ameaçaram Israel. O que foi que Israel fez? Quando você está sendo ameaçado, né? Vou dar um murro na tua cara, vou dar um murro na tua cara, não sei o quê. Qual é a reação comum? Você dá-lhe primeiro, dá-lhe primeiro. Foi o que Israel fez. Não chegou a esperar levar o soco para reagir? Não, vou atacar primeiro. Foi o que Israel fez. Agora, só vou matar tu, vou te matar, vou te estourar, não sei o quê. Mas Israel, tá certo. Toma. Quebrou as pernas do Egito. Né? Atacou as bases aéreas, seria justamente de onde viria o ataque do Egito. E, claro, neutralizando o Egito, acabou sendo mais fácil neutralizar os outros 2 países, porque tanto a Jordânia quanto a Síria teriam influências menores do que o Egito. E aí a gente vem a Guerra de Yom Kippur, na década de 70, que aí foi uma invasão do Egito e da Síria num dia sagrado. O que significa o dia sagrado? Dia religioso. Imagina um dia que tá todo mundo orando, todo mundo rezando. Todo mundo aqui, ó. Oh, vamos orar, vamos rezar, vamos embora. Todo mundo aqui, ó. Ninguém fazendo nada. É dia de Yom Kippur, é uma festa. Então, todo mundo, ó, vamos orar. E nesse dia, a galera invade Israel. E, irmão, como é que pode? A turma invade e em 20 dias, Israel devolve a influência, devolve o ataque, né? E neutraliza. Nessa guerra de Yom Kippur,
Estados Unidos estava junto com Israel e os árabes estavam com a União Soviética. Então, estavam tendo um empate geopolítico na época, estavam vivendo a Guerra Fria ali, né? E aí, o território de Israel cresceu por conta disso, né? Toda essa área aqui ficou com posse de Israel, né? Até a Inglaterra liberar. Se a Inglaterra disser, tá bom, dá para o menino lá. E entramos no momento atual, né? Onde a gente vai ter Hamas de um lado e Israel do outro, né? Aqui a gente tem a faixa de Gaza em vermelho e aqui a Cisjordânia, que é o território palestino também, tá? E Israel. A Hamas, ele é apoiado pelo Hezbollah. Quem é Hezbollah? É um outro grupo terrorista. Claro, um grupo apoia o outro, tá? E o Irã financia, o Irã paga, o Irã dá dinheiro tanto para o Hezbollah quanto para o Hamas lutarem contra Israel. Só que Israel também não é menino. Israel tem uma galera por trás. Estados Unidos e o Reino Unido. Então, perceba, a gente está falando de um impasse global. Países no mundo e grupos terroristas entram em um determinado acordo para cessar a guerra. E aí eu queria mostrar para vocês a atividade de hoje, tá? Para que vocês possam fazer lá. Eu quero definir aqui com vocês para quem a gente vai mandar essa atividade, tá? Essa resenha. A gente sabe que, olha só um pouquinho. Verdade, as maiores potências do mundo. Só isso. Israel não é besta. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Calma. A atividade é essa aqui. Eu quero que você responda lá. Tá. Tem sim. Olha que pega. Olha só. Olhando para o contexto geopolítico entre Israel e os países que compõem o Oriente Médio, principalmente o Irã e o Hamas, né? A atividade do mural terá uma proposta de conversa entre o estudante e os líderes mundiais. E aí eu queria saber quem a gente poderia falar, com quem a gente poderia falar. A gente tem dois personagens interessantes. Eu queria definir aqui para a gente colocar lá no mural direitinho. Ou a gente fala com o Donald Trump, ou a gente fala com o Benjamin Netanyahu. Quem é Benjamin Netanyahu? É o primeiro-ministro de Israel. Olha a pergunta. Chega lá. Se você pudesse enviar uma mensagem ao líder mundial sobre a importância da paz e da igualdade entre as nações, o que diria? E aí, eu queria saber de vocês quem receberia essa mensagem de vocês. Joga aí no chat, fala aí no microfone, quem você quer mandar essa mensagem? Para Trump ou para o presidente, o primeiro-ministro Netanyahu? Acho que Trump é mais calmo. Não, quem começou foi o Hamas. Essa galera não quer ter conversa. Trump. Pode ser a ONU, não? Pode ser, mas eu acho que não teria tanta influência, né? Mas pode ser para a ONU. Trump. Pode ser para a ONU. Vamos fazer o seguinte. Trump, primeiro-ministro. Pronto. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar no grupo uma... Boa. Eu vou mandar uma enquete no grupo e vocês respondem, tá? Mandava para o homem do foguete da Coreia do Norte. Muito bom. Alternativa, hein? Alternativa. Então, a gente tem 3 possibilidades. Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E o terceiro para a ONU. Tem mais um quarto aí que a gente possa colocar? Trump, porque tem mais influência mundial. Perfeito. Israel já sofre desde sempre. Isso é verdade. A história nunca nega. Para Lula. Lula quer ser bicampeão mundial de reconciliação.
Presidente da Rússia? Eu acho que ele vai querer a guerra. Vladimir Putin quer guerra. Fechamos nos 3, então. Tá bom? Maravilha, então. Então, a gente vai fechar nos 3. Hoje mesmo, eu coloco a enquete e amanhã eu coloco a atividade junto com o nome do presida ou do primeiro-ministro ou do representante da ONU para que vocês possam fazer essa atividade, tá? Nesse momento eu vou fechar a gravação, tá certo? Para que a gente possa ser feliz daqui, tem que cultivar várias amizades, tá bom? Não saiam ainda, tá certo?